Olá pessoal, eu tô aqui para responder mais uma dúvida que surgiu, nas perguntas sobre a questão da sensibilidade nos quadros, de TEA do transtorno do espectro autista. Na verdade, o profissional mais qualificado para orientar, para dar instruções, sugestões é o terapeuta ocupacional, mas a gente não tem esse profissional ainda na rede. Então eu tentei juntar algumas sugestões aí em alguns sites, algumas informações para poder contribuir com vocês, tá bom? Vamos lá? Nos quadros de autismo, essa sensibilidade sensorial pode ser uma hipersensibilidade, ou seja, os sentidos captam mais informações que o normal, ou uma hipossensibilidade, os sentidos captam menos informações que o normal. Na hipersensibilidade, as crianças procuram evitar situações que ativem suas experiências sensoriais. Então, por exemplo, eles aceitam só um tipo de alimento ou com uma determinada textura, eles podem tapar os ouvidos quando escutam barulhos muito altos, eles podem ter irritabilidade com textura, com etiqueta de roupa, eles podem se recusar a tocar em alguns objetos, eles podem fechar os olhos ou piscar diante de uma mudança de ambiente, de luminosidade, entre outros comportamentos. Já na hipossensibilidade, as crianças, por outro lado, buscam essas experiências sensoriais, elas ficam à procura dos estímulos. Então, é aquela criança que gosta de tocar nas coisas, ela gosta das texturas das roupas, ela sempre está passando a mão ou o pé nos objetos, às vezes no professor, quando o professor passa, tudo que possa estimular os sentidos dela. Algumas crianças vão apresentar hipersensibilidade para alguns sentidos e hipossensibilidade para outros sentidos. Isso é muito variável de criança para criança. Algumas dicas para a gente lidar com essa hipersensibilidade dos nossos alunos. Quando a sensibilidade sensorial for auditiva, você pode considerar fechar porta, janela para reduzir barulho externo. Você pode preparar a criança quando você for sair para o lanche, para o pátio ou para o parquinho, explicar que vão ter mais pessoas, que o barulho vai ser mais alto, para que ela se prepare para isso. E se a mãe já usa em casa ou em situações em locais públicos, pode deixar trazer para a escola o fone de ouvido com abafador, porque aí quando a criança estiver muito irritada, incomodada, ela usa o fone de ouvido. No caso da hipersensibilidade visual, você também pode fazer alterações no ambiente. Então, você vai procurar criar um ambiente mais aconchegante, com menos colorido, tentar ter menos painéis nas paredes, usar cortina, de repente, para estar vedando o sol. E quando você for sair para ambientes externos, permitir que a criança use óculos de sol. Com relação à hipersensibilidade tátil, os procedimentos são avisar antes de tocar na criança, falar que você vai tocar, aproximar sempre de frente, de repente essas brincadeiras que a gente faz de cosquinha, passar a mão no cabelo, abraçar, lembrar que para essa criança pode ser algo dolorido, ser interpretado de uma outra forma. Se de repente a criança estiver se queixando da roupa, de alguma etiqueta, linha, vira a roupa dela no avesso, coloca o avesso, ou troca a roupa, ou verifica se tem alguma linha solta, porque isso incomoda bastante. E também, agora no inverno, já conversar com a mãe como é isso, porque tem crianças que têm muita rejeição às roupas de frio. Então, já vê com a mãe, para que se ele quiser ficar sem a roupa de frio, você possa permitir. Em relação ao olfato, o cuidado é mais com os cheiros, então perfumes fortes, o perfume dos produtos de higiene, então de repente na sua sala fazer a higienização mais com álcool do que com desinfetantes que tenham cheiro. E em relação ao paladar, oferecer sempre os alimentos da merenda, mas deixar a critério da criança experimentar. Nos casos das crianças com hipossensibilidade, a ideia é promover mais brincadeiras ao ar livre, com mais estímulos coloridos, com diferentes texturas, disponibilizar mais brincadeiras estimulantes. O único cuidado é com coisas quentes e frias, porque como eles não têm muito essa percepção e com relação à dor, então precisa sinalizar algumas coisas que podem machucar e oferecer risco.
Quero partilhar com vocês um pequeno vídeo de como as crianças com autismo podem perceber os estímulos no ambiente.